pessoal, tudo bem? Mais uma aula de atualidade sobre um assunto extremamente importante, o Banco do BRICS. Eu quero ver com vocês, primeiramente, antes de nós falarmos sobre questões atuais, o que significa de fato esse BRICS. Então, acompanhe aqui comigo para a gente poder entender o que significa essa sigla. Lembrando que BRICS não quer dizer um bloco econômico, certo? BRICS não é um bloco econômico como, por exemplo, o Mercosul, União Europeia e assim por diante. O BRICS é um conjunto de países. Quais são eles? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países que são considerados emergentes, que têm a sua economia em expansão e que apresentariam as maiores taxas de crescimento para esse início e boa parte do século XXI. Lembrando que essas projeções elas foram feitas lá por 2003, 2004, 2005, certo? O que acontece? Claro que a atual situação do Brasil e da Rússia traz, por exemplo, uma crise econômica nos dois países. Lembrando que quando esse BRICS ele foi planejado, na sua sigla, ele tinha uma outra questão, uma outra conotação, uma outra perspectiva. Alguns críticos até falam se não é o momento de rever este conceito, justamente porque o Brasil, principalmente, não conseguiu mostrar o seu grau de crescimento, a sua projeção de crescimento, aquilo que era previsto há 10 anos atrás, certo? Mas mesmo assim, vamos só lembrar, esses países, eles são países que estão ganhando mais importância política e econômica nos últimos anos, mesmo com a atual crise econômica que o Brasil vive. O que acontece? Qual seria a principal função do Brasil, em termos de característica que mais se destaca? A produção de alimentos. O Brasil é o maior produtor de soja no mundo. O Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo. Comercial, porque o maior é da China, da Índia, né? Porque lá as vacas, elas chegam até a idade, né, adulta e idosa, né? Mas enfim, no Brasil é o maior rebanho comercial bovino do mundo. Tá, quero dizer que o Brasil então é a cozinha do planeta, é isso mesmo. A Rússia, qual é a principal característica que se destaca? Energia, porque eles têm muito petróleo e têm muito gás, pessoal. É interessante ver que uma das guerras hoje que a Síria está envolvida, conflitos, né, envolve a Ucrânia e diretamente envolve o controle, né, das áreas de exploração de gás. Na Índia, nós temos os serviços, que é aquilo que mais se destaca. Por quê? Porque a Índia foi uma colônia inglesa, britânica. Então, uma das línguas que se fala na Índia é o inglês. Muitos call centers, por exemplo, têm sede na Índia. Empresas de cartão de crédito que quando vão ligar lá para o típico americano ou de outro país, do Canadá, quem está falando é um indiano, porque eles têm o inglês como uma das línguas maternas. Certo? Claro que eles falam outras línguas, mas o inglês é uma língua que faz parte da colonização. Então, obviamente que o potencial de utilização disso para vários serviços é muito grande. A China, qual é a principal característica? O mercado consumidor, porque a China é um país que não para de crescer e é um dos que mais cresce no mundo, é o que mais cresce em termos de vários anos. Claro que atualmente, veremos também em outra aula, o ritmo de crescimento está cada vez menor, mas ainda assim nos últimos 35 anos a China apresentou um crescimento médio próximo de 10%, o que é incrível, pessoal, é incrível isso. E lembrando que a China tira milhares, milhões de chineses da linha de miséria e os torna consumidor. A China tem uma classe média em expansão e já é um país mais urbano do que rural. Então, quer dizer, já ultrapassou essa barreira. E a África do Sul, lembrando que é uma sigla em inglês, South Africa, então a África do Sul, caracteriza-se pela questão dos minérios, pela exploração mineral. Não de agora, desde a época da colonização inglesa no século XIX. Então, esses são os BRICS. Agora acompanha comigo na tela para ver o que acontece. Esses países,
eles começaram, então, a ganhar importância, o Enem já cobrou isso, e eles começaram a criar um fórum de discussão, né, multilateral, onde eles pensaram o seguinte: se nós somos países, né, que estamos em franco crescimento, somos países que queremos maior importância no mundo, nós temos que nos unir. Então, em 2014, depois de alguns anos de discussão, lembrando que foi em 2014, na cidade de Fortaleza, semanas após o fim da Copa, então não ganhou nada de notícia, é isso? Foi criado o famoso Banco do BRICS. É um banco que tem como principal objetivo financiar projetos de infraestrutura em países emergentes. Lembrando que é a mesma proposta do famoso Banco Mundial. O Banco Mundial que foi criado ao fim da Segunda Guerra para reconstruir os países que foram destruídos na Segunda Guerra na Europa, principalmente, certo? Então, este Banco do BRICS seria um banco concorrente ao Banco Mundial. O que acontece? Qual é o capital inicial deles? 50 bilhões de dólares. 5 países. Cada um deu 10 bilhões. Nós temos o quê? Uma oposição ao eixo, oposição de influência, Estados Unidos e União Europeia, que controlam grande parte, né, influenciam em grande parte o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Então vejam bem, a criação desse Banco do BRICS é um dos principais acontecimentos geopolíticos do século XXI, pessoal. Que a imprensa brasileira deu zero de notícia em relação a isso. Porque o Brasil, junto com outros países, estão ganhando um protagonismo, não que a gente vai vamos acabar com as relações com os demais países, não é isso. Mas estamos fortalecendo o eixo de influência dos países ditos do Sul-Sul, quebrando essa lógica Estados Unidos e União Soviética. E aí, Estados Unidos e União Europeia, pessoal, perdão, União Soviética já foi há 25 anos. Então, e tem uma participação igual das ações. Se nós temos 5 países, cada um deu 10 bilhões, cada país tem 20% do controle acionário. Lembrando que no Banco Mundial isso não acontece. Os países mais ricos têm maior controle das ações, certo? Em participação. Outro ponto importante, este Banco do BRICS terá uma presidência rotativa. São 5 países, cada país fica 4 anos. Então, quando um país termina o seu período de presidência, em 20 anos ele volta, né, em 16 anos, ele volta novamente a presidir esse banco. E a sede dele é na China. E, futuramente, uma nova sede estará sendo inaugurada na África do Sul. Então, parem para pensar, pessoal. Um banco que opõe-se ao Banco Mundial. Sede na China, com uma outra sede na África do Sul. Vocês estão percebendo que essas questões geopolíticas estão mudando? O mundo está vendo que a China, ela está ganhando influência em grande parte do mundo. Como na América Latina, a gente já viu a questão do canal da Nicarágua, a ferrovia transoceânica, um banco interligando países emergentes. Obviamente que isso não ficou barato. Países como os Estados Unidos não querem perder o protagonismo político e também fazem ações para evitar esse crescimento. Como, por exemplo, o famoso Tratado Transpacífico, que foi criado sem a China, justamente para integrar a economia mundial, tirando a China. Lembrem de uma questão importante, o século XXI vive, entre aspas, uma guerra invisível entre China e Estados Unidos. Um é a potência consolidada, Estados Unidos. O outro é a potência que quer ocupar o lugar dela, que é a China. Os Estados Unidos sabem que eles estão na frente de todos no mundo, mas a China é o país que hoje ameaça essa hegemonia. Por isso essa disputa entre os dois. Ok, pessoal? Bons estudos. Tchau, tchau.